eu quero que vocês possam, uma de vocês está lendo 1 Coríntios, capítulo 15, o versículo 33, tá bom? Quem pode estar lendo? Quem pode estar lendo? Pode ler. Amém. Eu já vou pedir que outra pessoa abra no Evangelho de São Mateus 12, versículo 34, para adiantar, tá bom? Não se deixe enganar, pois, pelo que dizem essas coisas, pois as más companhias vão procurar. Tá ótimo, tá bom? Tá ótimo. Eu vou repetir aqui o que a missionária leu na perícope, na parte, né, do texto a qual queremos trabalhar, tá bom? As más conversações corrompem, na minha tradução, os bons cois. Quem encontrou aí? Evangelho de São Mateus 12, versículo 34. Quem encontrou? Eu vou ler aqui para a gente ganhar tempo então, tá bom? A boca fala do que o coração está? Do que o coração está? Vamos parar por aí. Eu quero dar um título a esse culto de doutrina hoje, o culto doutrinário, que tem, né, como aqui título, as más conversações à luz da Bíblia. Tá bom, gente? Então aqui, eu quero deixar a introdução que construímos, e nessa introdução diz, olha, as palavras têm poder para edificar ou destruir. A Bíblia alerta sobre os perigos das más conversações e ensina como o cristão deve se comunicar de forma que agrade a Deus. Olha que maravilha. Amém? Vocês estão entendendo? Então, o que é que acontece, irmãos? A Bíblia, ela tem diversos textos e tem diversos exemplos falando ou mostrando sobre o poder da palavra, né? Quanto de nós já ouviu aqui dizer que alguém falou algo e aconteceu, não é verdade? Seja coisas boas ou coisas más. Está entendendo? Podemos ver que antes mesmo de estarmos dentro da igreja, quando as nossas mães diziam, né, ó, não faça, e fazíamos, né, quebrávamos a cara, né? Eu falo sempre que o primeiro profeta é a mãe, não é isso? Mas tem no nosso meio cristão, no meio evangélico, sobretudo na nossa comunidade de fé, né, esse poder que é o dom, o poder da palavra. Então, o apóstolo Paulo, nesse primeiro texto que nós lemos, que é, né, a epístola à igreja, né, localizada em Coríntios, ele exorta aquela comunidade de fé acerca das más conversações, acerca exatamente daquilo que é proferido, é falado e é ouvido, irmãos. E ele fala, olha, as más conversações, as más, corrompem os bons costumes. Ele está falando sobre a contaminação a qual esse tipo de conversa traz para o âmbito da igreja, e se tratando de membros, pois fazemos parte de um só corpo, é pior ainda, é um membro doentio. Então o que é que acontece? Temos que entender, irmãos, que nós, quando falamos, ok? Falamos algo ou que vai acontecer ou algo que queremos que aconteça. Então, quando proferimos algo, quando falamos algo, conversamos sobre algo que não vai acontecer,
Amém? Torna-se a ser uma mentira. Então assim, ó, por exemplo, você viu fulano não presta, e fulano vai quebrar a cara. Será que Deus está vendo dessa forma? Será que é isso que Deus quer para a vida dessa pessoa? Então, aí é uma voz profética ou uma voz maligna? Porque a Bíblia nos diz que o pai da mentira é o diabo. Então eu entendo que quem mente se torna filho de Satanás, filho do opositor. Então eu apenas falarei e direi referente à conduta de alguém, aquilo que Deus quer que eu fale, e não aquilo que eu quero falar. Haja visto que a voz de Deus toma o profeta. Amém ou não amém? Mas não é o profeta que toma a voz de Deus, irmãos. O profeta, o indivíduo, a pessoa, seja ele homem, seja ele mulher, ela mulher, esposo, esposa, filho, filha, quem seja, tem que entender esse equilíbrio, amém? De entender que da nossa boca só tem que sair aquilo que Deus quer que saia. E há um risco de que Deus fala para Abraão, aqueles que te abençoar, eu te abençoar, mas aqueles que te amaldiçoar, eu amaldiçoar. Você sabe o que quer dizer isso? Ninguém sabe o grau de intimidade que essa pessoa tem com Deus. Possa ser que tenha uma promessa de Abraão na vida dessa pessoa, e a gente amaldiçoa essa pessoa, e quem sai amaldiçoado, quem é? Quem amaldiçoou. Fala, está repreendido. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo o estudo? A obreira Bianca quer falar. Fale, minha filha. Olha aí, olha aí. Eu falei que ela não presta, mas você também a promessa que Deus na vida dela como se fosse um julgamento. Olha, aplausos, gente. Aí pode aplaudir o Senhor Jesus Cristo. É sobre isso. Amém, irmãos? O que é que a obreira quis dizer? Eu vou traduzir aqui. E ela já falou e nem precisa. É só uma legenda. Amém? Ela está dizendo que não podemos fazer do nosso julgamento o julgamento de Deus. Deus nem sempre vê da forma que o homem vê. E eu vou dizer algo aqui para vocês, para todos. Igreja é introspectiva, inclusive moral. Igreja é avalie-se o homem, pois a si mesmo. Igreja é espelho. Igreja não é ainda o céu, é lugar para aprendermos a conviver com os irmãos, é um treinamento para ir para o céu. Igreja é hospital. Se eu já estou bom, se eu já estou sã, eu preciso de hospital? Preciso ou não preciso? O que é que Jesus falou sobre isso? Porque os sãs não precisam. Amém? Ele está dizendo o que? Eu vim para os do... Então assim, irmão, entenda que o seu irmão talvez não tenha a doença que você tem, mas ele também passa por processo. Pastor, o senhor está dizendo que eu sou doente? Eu estou falando de uma forma espiritual. Amém? Amém ou não amém? E outra, eu estou falando acerca de uma espiritualidade, irmãos. Eu estou falando aqui nesse momento acerca de um tratamento espiritual. E é isso que a igreja tende a oferecer. Questão. Primeira etapa, da pessoa. Eu não falo da igreja, eu estou falando da pessoa, de uma forma individual. É confessar os seus pecados. Amém?
Aí essa pessoa ela é inserida dentro da sua comunidade de fé para que ela possa exercer a sua religiosidade. Amém? Por quê? Porque enquanto ela exerce a sua religiosidade dentro da sua comunidade de fé, dentro da sua igreja, ela está se tratando, ela não está tratada, ele não está tratado, irmãos. Então esperamos do nosso irmão um tratamento que nem nós mesmos temos. E alguém sabe aqui, sabe me dizer, porque eu estou dizendo que nem nós mesmos temos o tratamento que cobramos para o irmão? Alguém tem aqui algum exemplo? Hã? Quando cobramos do irmão. Quando cobramos, é aí que não estamos libertos. É aí que não estamos tratados. Por quê? Porque a igreja é tratamento. Se eu entendo que a igreja é hospital, eu vou orar pelo irmão. E outra, viu? Quanto mais perseguidor aqui dentro eu amo. Porque maior o tratamento, maior o operar de Deus. Sabe, missionário? Aí eu entendo que ali está uma grande bomba na mão de Deus. Amém? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem o que é um tratamento. Tá bom? Eu vou dar um exemplo. Dentro do contexto, eu estou falando de tratamento espiritual, mas eu também já vou para a parte da psicologia, né? Porque o pastor ele tem que entender disso. Inclusive a faculdade, né, de teologia, psicologia é matéria obrigatória em qualquer faculdade, se eu não me engano. Então assim, a gente podemos ver a situação que acontece lá no livro de Números, capítulo 12. Quer dizer, há uma insatisfação, pode anotar aí, Números capítulo 12, uma satisfação de Miriam e Arão, os dois irmãos, referente ao outro irmão deles, que é Moisés. Então eles questionam algumas coisas, né? Sobre liderança de Moisés, sobre a conchita a qual Moisés, né, estava no processo de casamento. E eles indagam, eles falam sobre Moisés. Só que tem um porém. Eles falam sobre Moisés entre si, mas não falam com Moisés. E esse é o problema da igreja. Amém? Então, eles falam sobre Moisés um com o outro em questionamentos, né? Em indagações. Só que tem um porém. Se eles fossem tratados, eles não falariam sobre Moisés, eles falariam com Moisés, porque o defeito da igreja é não ir diretamente ao foco, ao ponto, entendeu? Eu vou dar um exemplo. Eu estou vendo peixe, a água está rasa, o peixe é grande. Aí o que é que eu faço? Eu sabendo que Deus é um Deus do óbvio, e eu sabendo que um peixe é inofensivo, eu desço e pego o peixe com a mão. Só que uma pessoa despreparada, desequilibrada, uma pessoa sem estratégia, amadurecimento, ela iria acordar a vizinhança inteira procurando uma linha, uma isca e um anzol para pescar o peixe que já estava ali pescado. Vocês estão entendendo? Então, o problema exatamente disso é não levar a situação diretamente à pessoa. Então, o erro pior, o maior erro deles, não foi apenas falar de Moisés, foi não falar com Moisés. Então, o que temos de tratar com a pessoa tem que ser tratado com a pessoa. Amém? Por que isso, pastor? Porque é aí que se cria a afinidade, o relacionamento. Pastor, Deus te revela tudo? Não. Ele não tem necessidade de me revelar tudo. Por quê? Porque se ele revela tudo ao pastor, não existe comunidade, não existe relacionamento, não vai ter conversa, não vai ter nada. Amém? Deus vai revelar aquilo que eu não posso ver, aquilo que eu não posso ouvir. Amém? Aquilo que é escondido e oculto. Mas quando a igreja ela é participativa, já tem, e tudo é notório, eu não preciso. Amém? Então, o maior erro deles dois foi falar sobre Moisés, mas não falar com Moisés sobre a insatisfação. Então, todas as igrejas
tem pessoas insatisfeitas dentro do seu nicho de membros, ou de visitantes, ou até mesmo de congregados. Isso é normal. Por quê, pastor? Porque são pessoas dentro de um ambiente, irmãos. Sabe, a gente tenta colocar a igreja como um lugar que não tem problema. A igreja sempre vai ter problema, ela não pode estar em pecado, irmãos. Você está entendendo? A igreja, ela não pode estar em pecado. E olha, o que eu vou dizer aqui, referente ao altar de Deus, mas até quem está em pecado, ela tem que estar na igreja. Porque a igreja é tratar. Amém? Aí o que acontece? A falta de responsabilidade de Arão, de Miriam, fez com que Deus levantasse uma lepra contra Miriam. Agora, por que Miriam ficou leprosa? Porque falou mal do irmão. Entendeu? Agora, pastor, e quem garante que Moisés tinha perdido o cajado? Ele tinha relacionamento com Deus, ele não perdeu o cajado. Ela estava errada. Pastor, e quem garante que o casamento dele com a Conchita foi errado? Tem coisas que é algo pessoal, ninguém se mete. Ela não tinha que se meter. É uma decisão dele. Não era uma decisão nem dela e nem de Arão. Aí, por que, pastor? Olha aqui uma coisa, viu? Presta atenção. Por que Miriam fica leprosa e Arão não? Quem sabe aqui? Porque a fofoca começou em Miriam e não em Arão. E Deus sempre vai pegar o mal pela raiz. Ele sabia que a fofoqueira era Miriam, mas Arão era conivente. Agora sim, ela fica leprosa. Quem ora por ela? Quem intercede por ela? Então assim, você lembra que eu acabei de falar que Moisés não estava errado? Porque se ele tivesse errado, Deus não respondia a oração dele. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu vou dar um exemplo aqui. Estratégia. Não questione uma liderança com outras pessoas. Chame a liderança e converse. Nunca questione com outras pessoas algo que você sabe que está de errado, ou até mesmo que você acha, mas não está. Não importa. Nunca questione. Nunca. Por quê? Porque Deus, assim como conserta vidas, Ele conserta altar. Deus é um Deus de oportunidade. E a prova é que Arão não deixou de ser a segunda pessoa de Moisés. E Miriam não deixou de ter uma influência incrível naquele meio. Não deixou por causa de erro. Então assim, não pense que Deus vai culpar alguém o resto da vida por causa de um erro. Não vai. Porque Deus é um Deus de quê? Que quer o arrependimento. Amém, irmãos? Amém? Deus é um Deus que espera o arrependimento. Então assim, quando há arrependimento, há perdão de Deus. E outra, viu? E é aí que Deus opera milagre na vida daquele. Porque errou, mas se arrependeu.